O Criador do mundo está buscando você e as pessoas que você ama incansavelmente. O amor dele está bem aí. Ele nunca foi embora. O caminho nunca desapareceu. Você só achou que tinha desaparecido. Jesus Cristo é o verdadeiro e melhor Adão, que não se escondeu de Deus, mas sempre fez a vontade do Pai. Eu testifico que você não está perdido demais para ser encontrado. As pessoas que você ama não estão longe demais para voltar para casa. No meio do jardim estava a árvore da vida. Jesus Cristo subiu na árvore do meio, porque Ele é a árvore da vida. Quando sentimos isso profundamente, podemos descansar das nossas preocupações. Quando eu era criança, eu adorava brincar de esconde-esconde. E normalmente eu me escondia nos lugares de sempre, dentro do armário, atrás de uma porta. Mas recentemente eu ouvi falar de um jogo de esconde-esconde que saiu um pouco do controle. Isso aconteceu em Bangladesh, perto de alguns cais de embarque. Os meninos estavam brincando e um deles entrou em um container de carga. Era um esconderijo tão bom, mas tão bom, que ninguém o encontrou. Infelizmente, ele acabou adormecendo e o container foi carregado em um navio e foi parar a 3.200 quilômetros dali, na Malásia. Então, quando os trabalhadores do porto encontraram esse garotinho desidratado, espero que pelo menos ele tenha se sentido vitorioso, porque ganhou o maior e mais longo jogo de esconde-esconde do mundo. Mas tenho quase certeza de que não era isso que a mãe dele queria dizer quando falou: vai brincar lá fora com seus amigos. Acho que nas nossas vidas, talvez haja uma metáfora aqui. O menino estava a 3.200 quilômetros fora do caminho, mas não estava tão perdido a ponto de não ser encontrado. E para mim, essa é uma mensagem importante que vamos ver hoje ao estudarmos Gênesis capítulos 3 e 4 e Moisés capítulos 4 e 5. Isso é verdade para nós. É verdade para quem a gente ama. Não importa o quão longe estejamos, nunca estamos tão perdidos a ponto de não sermos encontrados. E isso porque, como ensinou o Elder Patrick Kieran, Deus está em uma busca incansável por você. Hoje estaremos com Adão e Eva no jardim, estaremos com Caim e Abel no campo, e em cada um desses dois relatos das Escrituras, veremos 4 temas que se repetem. E ao analisarmos essa estrutura, quero destacar Timothy Keller, que pregou uma série de sermões sobre esses temas. E esses sermões foram realmente úteis para mim, tanto para organizar essa estrutura, quanto em parte do conteúdo que vou compartilhar. Vamos chamá-los de a mentira, o esconderijo, o chamado e a cobertura. E em todos eles, veremos que não importa quais sejam as circunstâncias da nossa vida, para nós ou para nossos familiares, nós e eles nunca estamos tão perdidos a ponto de não podermos ser encontrados. Então vamos começar com a mentira. Vamos para o Jardim do Éden. Esse é o restaurante de buffet à vontade original. Você pode comer todos os morangos, mirtilos, abacaxis, cocos que quiser. É até melhor do que o Golden Corral. Então Adão e Eva estão aqui, e Deus diz a eles: vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quem comer dela certamente morrerá. Reparem, Deus nos dá uma variedade realmente ampla de árvores, das quais podemos nos alimentar. Você pode comer de cada árvore apenas de uma. Não coma dela. Agora observe como Satanás distorce isso com uma mentira. Ele se aproxima de Eva e pergunta: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore no jardim? Na verdade, não foi isso que Deus disse. Deus disse que você pode comer de toda a árvore, só não coma daquela. Mas Satanás distorce isso. E eu acho que isso é algo importante para a gente lembrar hoje. Satanás não somente ele ridiculariza. Ele se interessa pelo sarcasmo, não pela verdade. Então ele distorce o que Deus disse para que pareça algo totalmente diferente. A gente pode ver isso hoje nas redes sociais. Eu vejo uma postagem, ela diz: o quê? Você realmente acredita em um livro traduzido por pedras mágicas? Sem mencionar as testemunhas que deram suas vidas pelo livro de Mormon. Sem mencionar o poder espiritual do livro de Mormon. Sem testemunho ou menção das evidências intelectuais do livro de Mormon. Só ridicularização, sarcasmo. Essa é uma das coisas com as quais precisamos ficar atentos. Satanás não está só mentindo, ele está ridicularizando. Ele está usando o sarcasmo para descartar as verdades de Deus. E as mentiras dele continuam. Ele diz: você certamente não morrerá se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois Deus sabe que, quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Parte da estratégia de Satanás é fazer parecer que Deus está tentando nos restringir. Então Deus nos dá um mandamento poderoso, como a lei da castidade, feita para nos abençoar e proteger. Mas Satanás vai chegar e dizer: você pode fazer sexo com quem quiser. Deus só está tentando te segurar. Ou então, a igreja é rica. Ela não precisa do seu dinheiro. Você não deveria pagar o dízimo. Você é quem precisa do seu dinheiro. Todas essas são formas hoje em dia, e há muitos outros exemplos que poderíamos acrescentar, em que Satanás está fazendo a mesma coisa que ele fez com Eva aqui. Ele está tentando fazer parecer que os mandamentos de Deus nos prendem e não nos levam aonde queremos chegar. Isso me lembra do filme infantil Pinóquio, né? A fada azul avisa o Pinóquio: não vá para a Ilha dos Prazeres, mas a Ilha dos Prazeres parece tão divertida. Então Pinóquio vai para a Ilha dos Prazeres e só aprende tarde demais que não era o que parecia. As mentiras de Satanás são reais hoje em dia. E ao irmos para o livro de Moisés, tem um pequeno detalhe que eu quero destacar. E eu só quero reconhecer que há diferentes maneiras de se olhar para esse versículo. E na nossa próxima aula, vamos realmente analisar alguns aspectos diferentes da queda. Mas por agora, no contexto das mentiras de Satanás, dê uma olhada no versículo 12. Eva viu que a árvore era boa para se comer e que se tornou agradável aos olhos. Então, para mim, a palavra tornou-se ali sugere que quanto mais tempo Eva olha para o fruto, mais atraente ele parece ser. E pense sobre isso em relação às mentiras que Satanás conta. Enquanto estou rolando aquele feed de rede social, eu fico ali parado. Eu olho os outros comentários. Quanto mais eu fico ali, quanto mais eu vejo aquelas mentiras, elas começam a se tornar atraentes para mim. E talvez seja por isso que o presidente Nelson disse: não polua seu testemunho com as filosofias falsas de homens e mulheres incrédulos. E depois se pergunte por que ele está enfraquecendo. Quando Satanás vem com a mentira, a gente precisa sair dali, porque a mentira leva ao esconderijo. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles comeram do fruto proibido. Eles percebem: não, estamos nus. Então costuraram folhas de figueira e fizeram coberturas para si mesmos. Daqui a pouco a gente volta a falar dessas coberturas, mas, por enquanto, vamos admitir que folhas de figueira não vão ser uma cobertura muito boa. Então o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, enquanto ele andava pelo jardim na brisa do dia, e se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora, acho que todos nós já passamos por isso. Todos nós já fizemos algo errado. A gente é pego. A gente se sente culpado. Tentamos nos esconder, mas não é o suficiente. E Deus vem nos procurar quando estamos escondidos. Então Deus diz a Adão e Eva: vocês comeram do fruto da árvore da qual eu ordenei que não comessem? Reparem na resposta de Adão. E de novo, como já mencionamos antes, quero destacar isso. Estou usando a nova versão transformadora, como falamos em uma aula anterior, porque ela é escrita em um nível de leitura equivalente ao 7º ano. E como o manual da igreja permite que a gente leia diferentes traduções da Bíblia, e já que o adulto médio nos Estados Unidos tem dificuldade para ler em um nível equivalente ao 7º ano, eu acho que é útil usarmos essa edição na nossa aula de hoje. Então Deus fez a pergunta: você comeu? Do fruto da árvore, e reparem na resposta de Adão: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, em uma frase, Adão joga a culpa tanto em Deus quanto em Eva. Aí Deus se volta para Eva e ela diz: a serpente me enganou. Foi por isso que comi do fruto. Então Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Coitado do Satanás, ele não tem mais ninguém para culpar. Agora, mais uma vez, eu reconheço que há diferentes formas de ler essas passagens. Mas para mim, um dos insights mais interessantes é que logo após a queda, o primeiro instinto foi começar a transferir a culpa, arranjar desculpas, justificar. E eu acho que a gente se esconde do Senhor do mesmo jeito hoje em dia, inventando desculpas. Eu me lembro de um dia quando era um jovem missionário batendo de porta em porta e uma menininha abriu a porta. E meu companheiro e eu dissemos: oi, sua mãe está em casa? E a menininha devia ter uns 4 anos de idade. Ela disse: minha mãe mandou eu dizer que ela não está em casa agora. Eu disse: tá bom. Você pode perguntar para sua mãe quando ela vai estar em casa. Aí a menininha só virou, gritou lá para cima: mãe, quando você vai estar em casa? Agora, eu não posso zoar a mãe ou a menininha porque eu faço as mesmas coisas que elas estavam fazendo. A mãe estava se escondendo atrás de uma desculpa.
E será que nós também fazemos isso? Dizemos coisas como: eu não posso, eu tenho que. Ela me obrigou, justificando-se, racionalizando as desculpas. Talvez uma das desculpas mais comuns que usamos seja: estou muito ocupado. Eu sei que deveria ir ao templo. Eu sei que deveria estar lendo as escrituras ou fazendo alguma outra coisa boa, mas estou muito ocupada, ou então deixei meus filhos muito ocupados ao impor-lhes atividades. Talvez outra forma de tentarmos nos esconder seja com distrações intermináveis que me afastam do chamado de Deus. Mas independentemente das mentiras, independentemente de onde eu me esconda, Deus de fato continua chamando. E eu amo a primeira pergunta que Deus faz em toda a Bíblia. É: onde você está? Mesmo que Adão e Eva tivessem errado, mesmo que estivessem escondidos, Deus ainda assim os chamou. Onde você está? Eu amo que a primeira resposta de Deus ao pecado não foi o castigo. Foi uma busca, porque Ele é um pai amoroso. E é isso que pais amorosos fazem. Eu me lembro de muitos anos atrás, nessa época, minha esposa e eu tínhamos apenas 2 filhos. O nosso mais velho era o Levi. Ele tinha 2 anos de idade. Nossa segunda filha, Anne-Marie, tinha apenas alguns meses. Nós alugamos um caminhão de mudança e nos mudamos do Oregon para Massachusetts. E em algum lugar na estrada, paramos em uma loja da Cabela's. Não sei se você já foi a Cabela's. Essa era gigantesca. Havia uma infinidade de bichos de pelúcia lá. Era uma loja muito divertida. Até que percebemos que Levi havia desaparecido. Então procuramos em volta, procuramos em todo lugar, mas não conseguimos encontrá-lo. Comecei a entrar em pânico. E se ele tivesse sido sequestrado? E então, é claro, nós o encontramos. E quando minha esposa foi lá e simplesmente lhe deu um abraço enorme, eu percebi: é isso que se faz. Quando você perde um filho, você não para de procurar, e você se alegra quando o filho é encontrado. Foi exatamente isso que Deus fez aqui com Adão e Eva. Você também, assim como Adão e Eva, não está perdido demais para ser encontrado, e nem as pessoas que você ama. Nós temos falado sobre princípios ligados a mentir, se esconder, chamar. Vimos como Satanás usa o sarcasmo e o engano, nos levando a nos esconder de Deus, mas Deus continua nos chamando. Como você já viu um ou mais desses princípios na sua vida? Eu gostei da parte sobre estar ocupado, porque é isso que estou vendo na minha vida agora. Mas eu não me escondo só por dentro, sabe? Isso não aparece de forma evidente na minha vida porque estou me escondendo nas coisas boas da minha vida, em vez das melhores e das excelentes. E assim eu acabo me distraindo, dizendo que isso é algo bom e que posso preencher meu tempo com coisas boas, mas estou perdendo as melhores e as excelentes, e me escondendo dessas coisas. Então, deixa eu te perguntar. Acho que nossos antepassados ficariam surpresos se descobrissem que temos esses aparelhos que economizam tempo, que podem lavar roupas, sabe, em tão pouco tempo. Então, recebemos esse presente de ter muito mais tempo livre, mas agora estamos usando esse tempo para coisas boas, e não, como você disse, para as melhores ou as mais importantes. Como posso recuperar um pouco desse tempo novo que as invenções modernas me deram e usá-lo para o que é melhor? Acho que é preciso muita humildade e conseguir perceber que, ok, o bom não é bom o suficiente quando se trata do trabalho do Senhor. E encontrar maneiras de servir aos outros. E se Deus está em busca de nós, nós também precisamos buscar outras pessoas. Então, como podemos buscar ativamente os outros, em vez de apenas preencher nosso tempo com coisas boas? Você pode contar uma história da sua vida, seja em que você sentiu que conseguiu colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, ou talvez uma em que você pense: não, eu falhei totalmente. Mas só para ajudar a tornar isso mais real. Com certeza. Então, só essa semana eu sou professora e estou me sentindo muito atrasada. E eu tenho sentido que meu tempo na escola vai das 8 da manhã até as 22 da noite. De manhã até as 22 da noite. À noite, só para me preparar. O que eu acho que é bom para meus alunos, e várias vezes amigos vieram falar comigo: ei, você quer ir ao templo comigo essa semana? Ei, sabe, a gente vai fazer essa atividade ou precisamos de ajuda com isso, relacionado ao meu chamado. E eu usei a desculpa de que preciso fazer essas coisas boas para meus alunos e acabei perdendo oportunidades de servir as pessoas ao meu redor. E no segundo em que tirei um tempo para ir ao templo com uma amiga, percebi: ok, tem coisas que são mais importantes do que um plano de aula perfeito para daqui a um mês, mas as conexões e as pessoas com quem estou agora são tão importantes quanto, se não mais importantes. Obrigado. Alguém mais se sente à vontade para compartilhar como viu esses princípios? Eu acho que no meu caso foi o esconderijoy. Quando eu era adolescente, eu simplesmente não cresci em um lar religioso e fiz muitas escolhas que não deveria ter feito.
E então eu sentia que tinha me desviado demais do caminho, que não adiantava mais. Mas eu continuei indo à igreja porque é isso que a gente faz. E através dos convênios que vi os membros da minha ala cumprindo, eles continuaram me amando e continuaram me servindo. E isso em algum momento me fez querer ser melhor e fazer parte da minha ala. E recebi chamados que nunca imaginei que teria. Encontrei alegria e felicidade que nunca pensei que teria, e eu também me sinto muito livre. Há muitas coisas com as quais costumava me importar que eu simplesmente não me importo mais. E sim, eu estou extremamente grato. E se você estivesse falando agora com alguém que estivesse se escondendo, o que você diria a eles? Eu diria que você não está se afastando 100 passos do caminho. Assim que você sair do caminho, basta colocar o braço ou a mão de volta no lugar e estará tudo ali. Está lá. O amor dele está bem ali, nunca foi embora, o caminho nunca desapareceu. Você só achou que tinha desaparecido. Olhe para as pessoas ao seu redor e peça ajuda, ou simplesmente observe aqueles ao seu redor que são bons exemplos. Além disso, ler as escrituras. Isso foi fundamental para mim. Dediquei os últimos 2 anos a aprender as escrituras e tem sido muito divertido. Me trouxe tanta felicidade e o Espírito realmente me testificou que elas são reais. Obrigado, sim. Temos visto mentiras, ocultações e ligações fraudulentas. Vamos agora analisar a cobertura. Já mencionamos anteriormente sobre as folhas de figueira, que essa cobertura é realmente insuficiente. Na verdade, nunca tentei costurar uma roupa com folhas de figueira, mas imagino que, por si só, elas não fiquem muito boas. Além disso, todas as folhas se desintegram. Você já parou para pensar em como seria desconfortável usar folhas de figueira em decomposição? Você teria que fazer uma roupa nova todo dia ou a cada 2 dias. Além disso, descobri recentemente que as folhas de figueira têm um pouco de veneno. Então você ainda vai acabar com uma alergia na pele. Mas assim como Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, acho que às vezes nós, metaforicamente falando, também nos cobrimos com folhas de figueira. Todos nós temos inseguranças, talvez sobre nossa aparência, nossa saúde, o tamanho da nossa cozinha, o tipo de carro que dirigimos, ou tantas outras coisas sobre as quais podemos nos sentir inseguros e tentamos nos esconder, metaforicamente falando. Eu faço isso há anos. Lembro que, mesmo com 15 anos, andando pelo corredor, um dos meus maiores medos era cumprimentar alguém, e essa pessoa não me responder de volta. Então eu meio que mantinha a cabeça baixa, tipo, só continua andando, só anda, não olha pra ninguém. Era uma folha de figo patética. Não enganava ninguém. Nem a mim mesmo eu enganava. E o que realmente dói, o que eu gostaria de poder dizer para aquela versão de mim mesmo com 15 anos é que eu, na verdade, não precisava das folhas de figo porque Deus já tinha feito uma cobertura melhor para mim. Assim como ele fez com Adão e Eva. A gente lê, o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu posso usar 100 folhas de figo para tentar parecer mais inteligente, ser mais saudável, ter mais sucesso ou parecer melhor, mas elas não me cobrem de verdade. Mas se, em vez disso, eu encontrar segurança na cobertura que Deus oferece, essa é uma paz que nunca vai embora. Uma mensagem que eu realmente tiro dessa cobertura é que você não precisa de folhas de figo quando tem um manto de peles. Embora devamos, é claro, reconhecer que esse manto de peles teve um custo. Pela primeira vez na história registrada, sangue foi derramado. Um animal é sacrificado para que Adão e Eva possam ter esse manto de peles. E assim, no manto de peles que Deus fornece, vemos Jesus Cristo. E para os santos dos últimos dias investidos, acho que esse é um símbolo que carregamos diariamente. Como santos dos últimos dias investidos, esse é um símbolo que carregamos diariamente. Eu adoro este artigo na Liahona. Diz assim: Adão e Eva fizeram convênios com Deus e receberam mantos de peles feitos pelo próprio Deus para lembrá-los desses convênios. Ao frequentarmos o templo, somos investidos de poder e fazemos convênios pessoais com Deus. O garment é um emblema da proteção que Adão e Eva receberam e que nós recebemos, e é um lembrete desses convênios sagrados. Não sei se você já percebeu isso, mas nos últimos anos, parece que tem se tornado cada vez mais comum, até mesmo na conferência geral, falar sobre as bênçãos do garment. Eu adoro o que a irmã Janete Dennis ensinou recentemente. Ela disse: sou muito grata pelo privilégio de usar o garment do santo sacerdócio, para me lembrar de que o Salvador e as bênçãos de sua infinita expiação constantemente me cobrem ao longo da minha jornada mortal.
Será que realmente reconhecemos o significado do garment do templo, o que ele representa? Conversei com muitas pessoas que disseram: sabe, eu já tinha recebido a investidura há anos antes de realmente entender o que significava. Mas agora o presidente Nelson deixou isso muito claro. Ele disse: o garment do santo sacerdócio nos lembra do véu no templo. E esse véu é simbólico de Jesus Cristo. Quando você veste seu garment, você coloca um símbolo sagrado de Jesus Cristo. Por que eu iria querer me cobrir com folhas de figueira quando tenho a túnica de peles? Mas eu conversei com pessoas, e você provavelmente também já conversou com pessoas. E talvez isso tenha sido uma luta interna que alguns de nós já sentimos, de que talvez haja algo sobre o garment do templo que me faz pensar: hoje eu não quero usá-la por este ou aquele motivo. E às vezes parece que podemos encontrar pessoas que sentem que o garment do templo pode ser mais um incômodo do que uma bênção. Mas eu amo o que o presidente Holland ensinou. Ele disse: por que procuraríamos uma desculpa para tirar esse símbolo? Por que nos privaríamos da promessa de poder, proteção e misericórdia que o garment representa? Pelo contrário, sempre que precisarmos remover temporariamente o garment, devemos estar ansiosos para vesti-lo novamente o mais rápido possível, porque nos lembramos tanto das promessas quanto dos perigos que dão significado às nossas alianças. Acima de tudo, lembramos da cruz e do túmulo vazio de Cristo. Com essa cobertura da expiação do Salvador, temos uma paz tão grande. Agora, só para deixar claro, estar coberto por Deus não significava que a vida seria fácil para Adão e Eva. E na nossa próxima aula vamos falar mais sobre a queda e suas consequências. Mas por agora, vamos sair do jardim e acompanhar Adão e Eva e pensar em como deve ter sido difícil para eles. Um dia, eles estavam lá com o Senhor, conversando cara a cara, comendo comida orgânica antes mesmo de ser moda. E agora eles estão em um mundo onde a vida é difícil. Nos primeiros versículos de Moisés, capítulo 5, temos um vislumbre da vida de Adão e Eva após a queda. É lindo. Eles trabalhavam juntos. Eles oravam juntos. Eles confiavam no Senhor juntos. E eles guardavam seus mandamentos. Eles criaram uma família. E isso não foi fácil, especialmente porque, pelo menos em relação a alguns mandamentos, eles não entendiam por que tinham recebido aquele mandamento. Em Moisés, capítulo 5, lemos que Deus deu a Adão e Eva mandamentos para que adorassem o Senhor, seu Deus, e oferecessem os primogênitos do seu rebanho como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E depois de muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: por que oferece sacrifícios ao Senhor? E Adão lhe disse: não sei, a não ser que o Senhor me ordenou. Agora, de verdade, deixa isso entrar na sua mente. Eu acho que você e eu, nós sabemos por que Deus está ordenando isso. Então estamos tipo, queremos passar por cima disso. Mas pense no que poderia significar para Adão e Eva matar um de seus animais. Eu definitivamente não gostaria de matar um animal em nenhuma circunstância. E para Adão e Eva, isso também era o sustento deles. Será que eles já pensaram, e se a gente ficar sem? E se a gente realmente precisar desse animal? Esse era um sacrifício enorme que eles estavam fazendo, e nem sabiam o motivo. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Quando foi um momento na sua vida em que você obedeceu por muitos dias sem saber o motivo? E a gente também pode perguntar, você descobriu o motivo? Talvez alguns de vocês tenham uma ótima história de vida em que obedeceram e agora sabem o porquê. E talvez alguns de vocês estejam no meio do caminho. Você está obedecendo agora e ainda não sabe o motivo. Alguém aqui se sentiria à vontade para compartilhar uma experiência da sua vida com a gente? Como você já viu esse princípio de obedecer, mesmo quando não sabe o porquê? Eu estava voltando para o meu apartamento quando era estudante na BYU e então recebi uma revelação em que Deus me disse que eu precisava me mudar para um condomínio completamente diferente. E eu fiquei completamente arrasada. Porque eu amo minha ala, amo meu bispo, amo todos os meus vizinhos, todas as pessoas da minha ala, e eu realmente amo minha ala. Mas ele disse, em 1 ano você precisa se mudar e começar a procurar um novo lugar. E eu fiquei muito arrasada. Então eu só pensei, tá bom. Então comecei a procurar lugares, e nenhum deles parecia certo, até que vi esse condomínio. E não era o melhor condomínio em que já morei, mas eu só pensei, bom, acho que Deus quer que eu esteja aqui. Então me mudei meses depois. Acabei conhecendo meu marido nesse condomínio, nessa ala. Eu adoro essa história.
E eu adoro como, pelo menos nesse caso, você teve um motivo bem claro para seguir nessa direção. Alguém mais quer compartilhar antes de seguirmos em frente? Para mim, é o perdão. Digo, Deus nos ordena, né? Ele nos ordena perdoar a todos. E ele diz que vai perdoar quem ele quiser perdoar. Mas para nós, ele ordenou que a gente perdoe todo mundo. É fácil isso não fazer sentido nenhum. E é fácil tentar se cobrir com folhas de figueira. Raiva, frustração, e isso não resolve nada. Por que você acha que Deus pede para você perdoar alguém que realmente te magoou de uma forma profunda? É tão difícil perdoar. Por que Deus está pedindo para você fazer isso? É ele quem pode tirar isso de você. E eu acho que ele quer que a gente dependa mais dele. Tem coisas que as pessoas fazem com a gente que podem ser horríveis, né? Digo, não existe nada que você possa fazer para puni-las que vá adiantar alguma coisa. E eu sinto que ele quer que a gente entenda que é ele quem pode, ele já pagou por isso, literalmente. Ficar remoendo isso, não faz sentido nenhum. Então eu acho que isso é uma questão de caráter, isso constrói o seu caráter, te ajuda a se tornar mais parecido com Deus, te ajuda a se tornar mais piedoso. Eu estou emocionado. Sério, obrigado. Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Eu me lembro de ter conversado recentemente com uma mulher e ela sentiu que o Senhor a inspirou a transformar a garagem dela em um quarto. Sério, pensa, e se Deus te desse esse tipo de inspiração? Isso é loucura. E levou um tempão. Custou uma grana também. Ela achou que era loucura, mas fez mesmo assim. Então agora a garagem dela virou um quarto. E até hoje, ela ainda não sabe por que foi chamada para fazer isso. Às vezes a gente não tem tudo resolvido e amarrado com um laço bonitinho. Por exemplo, eu senti que devia me mudar para um novo condomínio. E foi lá que conheci meu marido. Mas nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Mas eu testifico que seja nesta vida ou na próxima, a gente vai entender o porquê. Deus nos dá mandamentos. E quando conseguimos buscar o motivo ainda nesta vida, isso pode ajudar. Às vezes, as perguntas do porquê não têm resposta e nem ajudam, mas às vezes ajudam sim. E eu acho que, no caso de Adão e Eva, enquanto eles se perguntavam, por que estamos fazendo isso? Deve ter mudado completamente a perspectiva deles. Quando o anjo disse para eles, este sacrifício é uma semelhança do sacrifício do Filho unigênito de Deus. E quando eles entenderam o porquê, tudo fez sentido. E nas nossas próprias vidas, talvez a gente sinta um impulso para mudar de curso na faculdade e nem saiba exatamente o motivo, então as coisas demoram para fazer sentido. Mas seja nesta vida ou na próxima, vamos entender o porquê, as coisas vão se encaixar. E no caso de Adão e Eva, pense em como, desde o princípio, o sacrifício apontava para Jesus Cristo. Toda vez que Adão e Eva colocavam um cordeiro no altar, era um lembrete de um cordeiro maior que viria e se ofereceria em sacrifício. Sou muito grato que hoje em dia não precisamos mais sacrificar animais. Mas acho interessante o que o Salvador disse entre sua morte e ressurreição. Ele falou aos nefitas e disse: não oferecereis mais a mim o derramamento de sangue, pois não aceitarei mais os vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecereis a mim como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, o sacrifício ainda é necessário. E talvez seja o meu orgulho que eu precise sacrificar, ou talvez seja algum tipo de aplicativo ou programa de televisão que eu precise colocar no altar. Mas sempre que colocamos algo no altar, mesmo quando não sabemos o motivo, estamos sacrificando. Estamos apontando para Jesus Cristo e seu grande e eterno sacrifício. Então estivemos com Adão e Eva no jardim. Eles confiaram. Eles sacrificaram mesmo quando não sabiam o motivo. Mas na próxima geração, vamos ver sacrifícios adicionais de Caim e Abel, alguns com resultados melhores do que outros. E ao irmos para o campo com Caim e Abel, mais uma vez veremos os temas da mentira, do esconderijo, do chamado e da cobertura. Mas antes, há um pequeno enigma. Há um versículo em Gênesis que comentaristas da Bíblia têm tentado decifrar por anos. Vamos dar uma olhada. Gênesis 4. Agora Abel cuidava de rebanhos e Caim cultivava a terra. Com o passar do tempo, Caim trouxe alguns frutos da terra como oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta, as melhores partes gordas dos primogênitos do seu rebanho. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não olhou com favor. Por isso Caim ficou muito irritado e seu rosto se abateu. Se tudo o que tivéssemos fosse o livro de Gênesis, não fica 100% claro porque Deus não aceita a oferta de Caim. E esse é o enigma que os comentaristas da Bíblia tentam desvendar. E algumas pessoas olharam para isso e disseram, ok, talvez
diz que Caim trouxe alguns frutos e Abel trouxe os primeiros frutos. Então talvez haja algo qualitativamente melhor no que Abel está fazendo, mas outros discordam. Eles dizem, olha, Caim está trabalhando a terra. Ele está oferecendo o sacrifício do que ele pode fazer. E talvez esse seja parte do problema. Talvez Caim pense consigo mesmo, vou fazer só o que eu consigo fazer. Não vou fazer o que Deus quer que eu faça, vou só fazer o que eu consigo. Ele está meio que querendo ganhar o troféu de participação, por assim dizer. Mas eu acho que há uma lição aqui. Quando tentamos nos aproximar de Deus nos nossos próprios termos, em vez de nos termos dele, na verdade não estamos adorando a Deus. Estamos adorando a nós mesmos. Outros comentaristas da Bíblia olham para o Novo Testamento. Há uma passagem no livro de Hebreus que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Então, há algo qualitativamente diferente sobre o sacrifício aqui. E nós somos realmente afortunados, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por termos escrituras adicionais. O livro de Moisés, que faz parte da tradução de Joseph Smith desses capítulos, deixa muito claro por que Deus não respeitou a oferta de Caim. As primeiras palavras que ouvimos Caim dizer são: quem é o Senhor, para que eu deva conhecê-lo? Então isso nos diz algo sobre o caráter dele. E, em contraste, lemos que Abel deu ouvidos à voz do Senhor. Agora, o que deixa isso realmente claro é Moisés 5, versículo 18. Caim amava Satanás mais do que a Deus, e Satanás o ordenou dizendo: faça uma oferta ao Senhor. Então Caim não fez uma oferta ao Senhor porque amava a Deus. Ele fez porque Satanás mandou. Agora, eu imagino que ninguém nesta sala está fazendo ofertas ao Senhor porque Satanás mandou você fazer. Se isso for um problema na sua vida, você precisa fazer uma grande mudança. Mas isso me lembra que talvez a gente precise revisar nossos motivos. O ideal é fazer a coisa certa pelos motivos certos, mas talvez alguns de nós estejam fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Quando se trata de analisar nossos motivos, será que estou fazendo a coisa certa só para cumprir uma obrigação, só para dizer que fiz? Será que estou fazendo a coisa certa? Talvez eu esteja servindo no meu chamado porque quero impressionar meus vizinhos, em vez de realmente amar o Senhor. Satanás está tentando Caim a fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado. Mesmo assim, Deus não está desistindo de Caim. Ele diz: se fizeres o bem, não serás aceito? E isso nos leva à mentira. Assim como vimos no jardim, Satanás aparece mentindo e diz a Caim: hoje entregarei seu irmão Abel em suas mãos. Satanás prometeu a Caim. Isso é um detalhe adicional do livro de Mórmon. Satanás prometeu a Caim que, se ele matasse seu irmão Abel, isso não seria conhecido pelo mundo. Pense no tamanho dessa mentira. Existe algum assassinato em toda a história do mundo mais conhecido do que Caim matando Abel? Satanás nos conta as mesmas mentiras hoje. Basta fazer essa coisa errada, ninguém vai saber. E isso nos leva ao esconderijo. Após matar seu irmão, Caim precisa esconder o que fez. Mas adorei esta reflexão do Elder Richard G. Scott. Ele diz: Satanás se esforça para convencer as pessoas de que os pecados podem ser escondidos dos outros, mas é ele quem faz com que eles sejam revelados nas circunstâncias mais comprometedoras. Depois de matar seu irmão, ironicamente, Caim exclama: estou livre, quando na verdade nunca esteve tão preso. E então, é claro, chegamos ao chamado. Mesmo depois do que Caim fez, Deus ainda o chama. E ele diz: onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim é uma das perguntas mais famosas de todas as Escrituras. Ele diz: eu não sei. Por acaso sou responsável por meu irmão? E provavelmente há alguma lógica nisso, né? Caim está pensando: olha, eu não tenho arbítrio. Meu irmão, ele pode fazer o que quiser. E é verdade que, de certa forma, nosso irmão, nossa irmã, eles têm seu próprio arbítrio. Mas repare no que o presidente Oaks ensinou. Somos nós o responsável por nosso irmão? Em outras palavras, somos responsáveis por cuidar do bem-estar dos nossos vizinhos enquanto buscamos ganhar o pão de cada dia? A regra de ouro do Salvador diz que sim, somos. Então vamos voltar a essa pergunta. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Será que Deus está nos fazendo essa pergunta hoje? Talvez seja um irmão ou irmã literal meu que eu precise procurar. Ou talvez seja alguém no meu bairro ou na comunidade da ala. Ou talvez seja apenas um desses pequeninos que eu vejo na rua.
Mas assim como Deus está em busca incansável de cada um de nós, Ele também persegue incansavelmente todos os seus filhos. E talvez Ele esteja nos convidando a fazer parte disso. E então Ele nos diz, onde está o seu irmão? Caim é a anti-resposta, né? Para onde está o seu irmão? Recentemente, eu conheci a história de Maximiliano Kolbe, que é o completo oposto de Caim. Ele era um padre na Polônia. Um missionário valente, compartilhando o evangelho onde quer que pudesse. Quando os nazistas invadiram a Polônia, ele ajudou milhares de judeus a se libertarem. Eventualmente, Maximiliano foi capturado e colocado em um campo de concentração. No campo de concentração onde Maximiliano estava, um prisioneiro conseguiu escapar. E então, como punição, os nazistas selecionaram aleatoriamente 10 prisioneiros para serem executados como castigo pelo prisioneiro que havia fugido. Maximiliano não foi um dos escolhidos aleatoriamente. Mas quando os 10 homens que foram escolhidos aleatoriamente estavam saindo, um deles gritou, "Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa." Maximiliano disse, "Sabe de uma coisa? Eu não tenho filho. Eu não tenho esposa, eu vou ficar no seu lugar." Então Maximiliano literalmente deu a vida por um estranho, porque ele realmente era o guardião do seu irmão. Agora, aliás, a pessoa por quem ele se sacrificou viveu mais 50 anos. E adorava testemunhar sobre o poder do sacrifício de Maximiliano Kolbe. Um sacrifício que, claro, aponta para o sacrifício do Salvador. E certamente não estou querendo sugerir que precisamos ir a esse extremo para sermos o guardião do nosso irmão. Mas nós somos, sim, irmãos uns dos outros. E se simplesmente ouvirmos o Senhor nos perguntar, onde está o seu irmão? O que sentimos? Agora, mesmo depois de tudo o que Caim fez, o Senhor ainda chama. O que é que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Do chão. Podemos pensar que este é o fim para Caim. Mas ainda existe uma cobertura. Agora Caim está realmente perturbado, não porque se sinta mal pelo que fez a Abel. Ele está preocupado com o que vai acontecer com ele, que outros busquem vingança por ele ter matado o irmão. Caim diz, serei um fugitivo e um vagabundo sobre a terra. Acontecerá que quem me encontrar vai me matar por causa das minhas iniquidades. No próximo versículo, lemos, e aconteceu que o Senhor disse, sim, provavelmente alguém vai te matar, e bem feito para você. Na verdade, não é isso que o versículo diz. Não fique procurando esse versículo. Não é isso que o versículo diz. Provavelmente era isso que eu teria dito. Na verdade, o que o Senhor faz é colocar uma marca, ou poderíamos dizer uma cobertura, sobre Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então ainda há uma cobertura misericordiosa para proteger Caim, mesmo depois de tudo o que ele fez. Você consegue ver os paralelos entre essas histórias? Satanás mente, as pessoas se escondem, mas Deus ainda vem chamar e ainda vem cobrir. A conexão com essas histórias é a bênção que temos, de que existe um Adão maior, um Abel maior e um guardador maior. Jesus Cristo é o verdadeiro e melhor Adão, que não se escondeu de Deus, mas sempre fez a vontade do seu Pai. Ele é o verdadeiro e melhor Abel, cujo sangue clama da terra, não por vingança, mas para nos cobrir com misericórdia. E Jesus Cristo é o verdadeiro e melhor guardião. Onde Caim tirou uma vida, Jesus deu a sua, e ele nos procura incansavelmente. Testifico que você não está tão perdido a ponto de não poder ser encontrado. Seus entes queridos não estão tão perdidos a ponto de não poderem voltar para casa. O Deus que nos chamou no jardim ainda nos chama hoje. Isso não significa que tudo será fácil. Em certos momentos, certamente nos sentiremos sobrecarregados, mas há um detalhe do jardim. Você se lembra do que o Senhor disse a Satanás? Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ele esmagará sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Neste trecho, a descendência da mulher é uma clara referência a Jesus Cristo, descendente de Maria. Assim podemos ver, de certa forma, Satanás golpeando os calcanhares do Salvador na cruz. Quando pensamos em Jesus Cristo sendo crucificado e nos pregos em seus pés, provavelmente imaginamos eles atravessando o topo dos pés. Mas, na verdade, pesquisas modernas sugerem que os pregos atravessavam as laterais dos pés, pelos calcanhares. Então, de certa forma, na cruz podemos ver Satanás ferindo o calcanhar do Salvador.
Mas na cruz, Jesus Cristo esmaga a cabeça de Satanás. O autor do livro de Hebreus diz que Jesus, por meio da morte, destruiu aquele que tem o poder da morte. Esse é o diabo. Lembramos que Jesus Cristo subiu na cruz do meio. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Mas há um detalhe sutil do jardim que talvez tenhamos esquecido. No meio do jardim estava a árvore da vida. Jesus Cristo subiu na árvore do meio. Porque ele é a árvore da vida. Adoro esta pintura do Dr. Anthony Sweat, onde você pode ver o Salvador retratado como esta árvore da vida. Dr. Sweat afirma: "A minha imagem, Cristo ressuscitou em glória e triunfo. Seus braços estão estendidos em sinal de acolhimento, não de dor ou morte. Em vez de espinhos cruéis, sua cabeça ostenta uma coroa de louros em triunfo. Em vez de pregos nas mãos, ele segura o fruto da árvore da vida, oferecendo-o a todos que quiserem participar de sua salvação. As feridas em suas mãos, lado e pés ainda estão visíveis, convidando todos nós a irmos até ele. Espero que, ao explorarmos esses relatos das Escrituras hoje, tenhamos sentido profundamente em nossos corações que Deus ainda está chamando e Deus ainda está cobrindo. Porque quando sentimos isso de verdade, podemos descansar das nossas preocupações. Isso é verdade mesmo que você esteja se escondendo há muito tempo, mesmo que seu esconderijo fosse tão bom quanto o daquele garoto no container de carga. Não importa onde você esteja, não importa o que você ou seus filhos tenham feito, você tem esperança. O próprio Deus, o Criador do mundo, está te buscando incansavelmente, assim como as pessoas que você ama. Você e eles não estão perdidos demais para serem encontrados.